Nosso estado ele está aí com crescimento recorde. Eu ouso dizer aqui que o estado do Espírito Santo provavelmente está entre os 3 maiores aí do país nesse nível de crescimento, e isso é refletido justamente pelo fato da gente conseguir captar esses investimentos pelo nosso estado ser organizado. ES Brasil entrevista o secretário estadual da Fazenda, Benício Costa. Secretário, o Espírito Santo começou bem o ano de 2024, registrando aumento de 17,4% na receita total. A que se deve esse resultado? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? Acho que é importante a gente falar um pouco sobre essas questões, até para a população poder entender, né, o que é você ter equilíbrio fiscal no estado e qual a importância dele, né? Respondendo a sua pergunta, a principal fonte de arrecadação dos estados hoje é o tributo chamado ICMS, né? E o ICMS vem tendo assim, um desempenho esse ano muito bom, muito por conta também do aquecimento econômico que a gente vive hoje. Então, o ICMS aqui no estado do Espírito Santo está tendo um crescimento de quase 20%, e como ele é a nossa principal fonte de recurso, né, acabou que o ICMS está puxando, então, essa alta nas receitas totais do estado. Então, esse é o principal fator. Isso aí é bom a gente explicar assim direitinho, porque não é que a receita de petróleo tem peso. Hoje, dentro do nosso escopo de receitas do estado do Espírito Santo, o peso, né, dentre as receitas totais dos royalties e participação especial é de cerca de 5%, né, das receitas. Então, o peso não é tão alto. Hoje, se acabassem os royalties e participação especial do estado, o estado conseguiria viver, né, porque tiraria dele só 5% de toda a arrecadação. Então, e isso é um ponto importante de citar também, que foi um trabalho muito bem feito ao longo do tempo pelo estado, né, que fez com que a gente se desvencilhasse da receita de royalties e participação especial, né, que é uma receita derivada da extração do petróleo, né, e o petróleo é um recurso finito. Então, o estado ele se comportou muito bem nesse aspecto. A gente hoje tem 5% das nossas receitas só advindas tanto de royalties quanto de participação especial, e esse incremento que você citou aí, né, de 76%, cerca de 76%, ele ocorre hoje, nesse momento, por conta principalmente do aumento da produção do campo de Jubarte, né, que é o nosso principal campo aqui no estado do Espírito Santo. E aí, com o aumento dessa produção, aliado também ao barril, ao preço do barril e ao preço do dólar, mas o principal fator é o aumento da produção, fez com que a gente tivesse esse incremento nos royalties e participação especial aqui no nosso estado. Existem diferenças conceituais, né, entre a contabilidade pública, a contabilidade privada, finanças públicas e finanças privadas, né? Mas é um tema um pouco mais complexo, não sei se caberia falar aqui, mas a regra geral é essa. Essa é a regra geral, né? E é bom você explicar para a população que dentro dessa regra geral existem algumas questões que são colocadas para a administração pública que diferenciam um pouco da administração privada, né? Que seria a administração da nossa casa, por exemplo. E um exemplo que eu gosto de citar, né, em relação, por exemplo, ao déficit público, né? O déficit público ele é importante principalmente quando você tem dívida elevada. Por quê? Porque aí você precisa criar superávit para poder pagar os juros da sua dívida, né? Aqui no nosso estado, como a gente tem dívida consolidada líquida negativa, a gente não tem tanta preocupação em pagamento de dívida, em pagamento de juros da dívida, né? E isso faz com que a gente tenha uma criação orgânica de poupança, né? Nosso estado ele cria poupança à medida que o tempo vai passando. Por isso ele pode gerar déficit primário para poder alavancar investimento, né? Então, voltando para o exemplo que você citou da nossa casa, imagina que você tem a sua casa e o seu orçamento. Você sabe quanto você ganha e você sabe quanto você gasta. E imagina que dentro do seu orçamento você tira um pedacinho do seu orçamento aí da sua casa para fazer uma poupancinha, né? Então, todo mês você tira lá um pedacinho e vai formando uma poupança. Agora, imagina a seguinte situação. Imagina que você tem lá o seu apartamento e você quer reformar seu apartamento, né? Para fazer isso, você tem duas opções. Ou você vai no banco, pega um dinheiro para poder reformar o apartamento, ou se você tem uma poupancinha, você tira um pedacinho da sua poupança e faz a reforma do seu apartamento sem gerar dívida, né?
que seria um empréstimo que você pegaria no banco. O Estado é a mesma coisa. Então, o Estado do Espírito Santo hoje, ele tem essa poupança, né? Ele tem esse dinheiro. Então, ele pode pegar um pedaço desse dinheiro e executar os seus investimentos, sem precisar fazer dívida, sem precisar alavancar a dívida. Então, a gente consegue, hoje no Estado, ter um equilíbrio gigantesco e, diga-se de passagem, é um equilíbrio que pouquíssimos estados têm. Eu ouso dizer que só Espírito Santo e Mato Grosso hoje tem capacidade de investir com recurso próprio, né? O ano passado, o nosso investimento ele ficou em torno de 20% da nossa receita total, né? Foi o maior percentual sobre a receita total de investimentos de um estado no país. O estado do Espírito Santo foi o primeiro, com 20%, Mato Grosso, salvo engano, com 18%, foi o segundo. Então, assim, é uma situação fiscal aqui do nosso estado que nos alegra bastante, nos enche de orgulho, e a gente vê que o nosso estado hoje ele tem essa capacidade de se autossustentar, né? Sem precisar gerar dívida. Então, isso é um motivo de orgulho para todos os capixabas, todos nós. O impacto que tem é porque é uma despesa extraordinária, né? Mas a gente, dentro do nosso orçamento, a gente já tem uma previsão para despesa extraordinária, entendeu? Então, não foi nada assim, digamos, que não estivesse planejado, né? A gente sabe que o nosso estado ele é um estado que ele corre esse risco, né? A gente teve outras enchentes já no passado, então o estado faz uma provisão, né? A gente tem uma provisão no nosso orçamento para esse tipo de contingenciamento. Então, apesar de ser um dinheiro que vai para uma despesa extraordinária, ele já é previsto dentro do nosso orçamento. Hoje, com certeza, o nosso maior desafio é a reforma tributária. A reforma tributária ela tem um caráter bom para o país, mas para o nosso estado ela não é tão boa, né? Por conta dos benefícios fiscais, principalmente, nos quais o nosso estado ancorou sua economia durante anos, né? Os benefícios fiscais, junto com a reforma, quando vier a reforma tributária efetivamente, em 2033, os benefícios fiscais eles vão acabar, né? E com isso o estado vai precisar se reinventar, vai precisar criar outros mecanismos de atração de investimentos aqui para dentro do nosso estado. Então, hoje, a nossa maior preocupação, o nosso maior desafio é esse. Bom, nossa expectativa para esse ano é a manutenção, né, dessa nota A. É importante frisar que a nota A ela é um atestado de boa gestão fiscal, né, um atestado que é dado pela Secretaria do Tesouro Nacional. O Espírito Santo, como você bem frisou aí, ele já está há 12 anos com essa nota A, né, é um ateste de que o nosso estado ele tem saúde financeira, boa saúde financeira, né, boa capacidade de pagamento, enfim, são índices que são medidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, né, para todos os estados, e onde se cria essa capacidade de pagamento, e dependendo do grau de capacidade de pagamento que o estado tem, é dada uma nota, né, que vai de A até D. Então, nosso estado hoje é nota A, como eu falei, já há 12 anos, e nós, pelos nossos cálculos dos técnicos lá da Secretaria da Fazenda, nós provavelmente já conseguiremos também esse ano novamente a nota A pelo 13º ano consecutivo. E esse ano tem uma novidade que a Secretaria do Tesouro vai implementar a nota A+, né? E esse maisinho, ele significa também que os nossos documentos financeiros, eles são bem elaborados, existe uma transparência, existe um grau de exigibilidade, de transparência, de coerência, né? De exatidão nos documentos também, que faz com que o nosso estado possa se destacar e possa gerar maior controle das contas públicas, além dos que já tem. Então, a Secretaria do Tesouro criou também essa nova metodologia e provavelmente esse ano o Estado deve atingir aí a nota A+, né? Nós estamos trabalhando para isso, esperamos que a gente consiga atingir ainda esse novo patamar. Isso é importante para o Estado atrair investimentos? Claro, muito importante, né? Porque isso aí gera segurança para quem quer trazer um investimento para dentro do Estado, né? Sabe que o Estado é um Estado organizado, sabe que o Estado é um Estado que pode manter os benefícios fiscais por conta de ter suas receitas organizadas, suas contas organizadas, e isso aí gera no investidor uma certa segurança e ele tem condições, né, de pegar o dinheiro dele e investir aqui no Estado, sabendo que pode ter essa segurança e que o futuro dele será promissor aqui no Estado do Espírito Santo. A gente tem
obtido aí grande sucesso para a atração de investimentos também aqui no nosso estado, muito por conta disso, e o resultado está aí, né? A gente acabou de falar no início da entrevista que o nosso estado ele está aí com crescimento recorde. Eu ainda não tenho os números dos outros estados em relação ao crescimento arrecadatório dos outros estados, mas eu ouso dizer aqui que o estado do Espírito Santo provavelmente está entre os 3 maiores aí do país nesse nível de crescimento, e isso é refletido justamente pelo fato da gente conseguir captar esses investimentos pelo nosso estado ser organizado. Então, isso gera a receita do nosso estado é um retrato, né, do crescimento econômico que o nosso estado vem tendo.